Olá pessoal, aqui é a Pamela, espero que vocês gostem dessa super receitinha desse bolo prestígio, super econômico, que não leva leite condensado. E esse bolo vai especialmente para todos vocês que se inscreveram no meu canal, vai para toda a minha família e agradeço também a Deus pela força que Ele tem me dado até aqui. São mais de 2 anos que eu tô aqui no YouTube cozinhando e compartilhando as minhas receitas e fico muito feliz de agradar a várias pessoas e de ter atingido essa marca de 1000 inscritos. Espero que vocês gostem, preparem esse bolo delicioso e super econômico, pois ele não leva leite condensado e eu vou sempre buscar trazer receitinhas mais simples e econômicas aqui para vocês. Espero que vocês curtam essa super receitinha. Muito obrigada por se inscrever e se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte dessa minha família. Vamos para a receita? Ó, esse bolo a gente vai estar preparando no liquidificador e nós vamos estar colocando 3 ovos inteiros. Vamos estar acrescentando também 1 xícara de açúcar. E as minhas xícaras, pessoal, eu uso xícaras de 250 ml, tá bom? Nós vamos bater também com óleo, são 80 ml de óleo. E 1 xícara de leite, 250 ml de leite. Então, nós vamos bater os ingredientes líquidos. Bate por aproximadamente 1 minutinho ou 30 segundos. Bate para ficar bem misturadinho mesmo. E aí depois nós vamos estar incorporando os ingredientes secos em uma tigela. Fazendo à mão você deixa o seu bolo mais fofinho, porque quanto mais se bate a farinha, menos fofinho a massa vai ficar. Então, para ajudar, eu vou estar também usando uma peneira para peneirar a farinha e ela ficar bem soltinha. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo que eu vou estar acrescentando na minha mistura. Então, peneire as 2 xícaras de farinha de trigo. Minha peneira é bem fininha, vai demorar um pouquinho para passar. Aqui vai peneirando em partes, peneira um pouco, mistura. Eu vou estar acrescentando também na minha massa uma pitadinha de sal. Sempre é bom estar colocando um pouquinho de sal para realçar mais o sabor do bolo. Vamos acrescentar o restante da farinha. Vamos misturar novamente. E vamos peneirar também 1 xícara de cacau em pó. Eu tô usando o cacau em pó daquele sem açúcar, mas você pode usar aquele 50% ou pode usar um Nescau ou um achocolatado. E aqui eu tenho 1 colher de fermento para bolo. Lembrando que quanto mais doce você colocar o chocolate, mais doce vai ficar o seu bolo. Para quem não gosta de bolo doce, aconselho usar o chocolate, o cacau em pó, que é sem açúcar. Ou o cacau 50%. Mistura bem a massa. E aí nós vamos preparar a forma. Eu vou usar uma forma sem fundo, mas se você não tiver sem fundo, use uma normal e unta bem untado com margarina e farinha e polvilha com farinha. A minha eu vou passar só óleo no fundo, porque ela solta as laterais, e vou estar usando uma folha de papel guardanapo aqui no fundo. Essa folha ajuda na hora de desenformar, seria como se você colocasse no fundo um papel manteiga, só que papel manteiga ele custa um pouquinho mais. Então, como eu tinha a folha de guardanapo aqui em casa, eu vou colocar o guardanapo no fundo. Então, primeiro eu passei um pouquinho de óleo e agora eu vou colocar a folha do guardanapo. E se você não tiver, unta com manteiga e polvilha com bastante farinha. Vamos colocar toda a massa. Não precisa ser uma forma redonda, tá, pessoal? Se quiser, pode fazer numa forma quadrada. E nós vamos assar esse forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos. E vocês façam o teste do palitinho antes de tirar para ver se ele está bem assado. Enquanto o bolo assa, nós vamos preparar o nosso creme de coco. Então, nós vamos colocar em uma panela 350 ml de leite, meia xícara de açúcar,
Nós temos aqui 3 colheres de amido de milho, que é a famosa maisena. E aqui eu tenho aproximadamente meia xícara de coco seco ralado. Se você quiser, pode estar usando também o coco fresco, que vai ficar uma delícia. E vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Ele vai ajudar a dar cremosidade no nosso recheio. Então, vamos misturar bem para dissolver a maisena antes de estar levando no fogo para cozinhar esse creme, tá? Para não correr o risco de empelotar. Vamos levar no fogo médio e vamos mexendo, pessoal, até que ele engrosse. Quando ele engrossar, nós vamos cozinhar por mais uns 3 minutinhos. Aqui o meu ainda tá ralo, vai mexendo sempre. E aqui ele já engrossou, então quando ele estiver grossinho assim, você deixa ele cozinhar por uns 3 minutinhos, mexendo de vez em quando, tá bom? Para não correr o risco de queimar no fundo. O meu aqui já está pronto e eu vou colocar em uma travessinha de louça para ele poder esfriar, porque a gente precisa montar o bolo com ele frio. Então, transfere tudo para uma travessa ou para um prato. E aí, sempre que fizer recheios assim, pessoal, aconselho vocês cobrirem com plásticozinho filme, porque esse tipo de recheio, se você deixa sem cobrir, ele cria uma película durinha em cima. Então, pode criar pelotinhos depois do seu recheio. Então, pegue um plásticozinho filme e coloque a contato com o recheio para não correr o risco de suar e criar água também. Então, o meu aqui já está pronto, vamos deixar esfriar. E agora nós vamos para a cobertura, que também é super econômica. Então, na cobertura, nós vamos utilizar uma xícara de leite. Então, vamos colocar aqui na panela uma xícara de leite. Vamos colocar também uma colher de amido de milho, que é a maisena, mas aqui eu tô usando uma outra marca. A minha maisena acabou. E vamos colocar também 2 colheres de açúcar. E aqui eu tô usando de novo cacau em pó. O meu é cacau amargo e nós vamos colocar 3 colheres. Se você não tiver o cacau, coloca um Nescau, que vai ficar bom também. Mas o cacau ele vai ficar mais amarguinho e menos doce. Então, 3 colheres de cacau em pó. Misturamos para diluir o amido, para não correr o risco de empelotar. E nós vamos cozinhar essa cobertura também em fogo médio. E assim que engrossar, cozinhe em fogo médio sem parar de mexer para não correr o risco de grudar. E assim que ela engrossar, cozinhe por mais uns 2 minutinhos antes de desligar o fogo. A minha já engrossou bem. E agora, passou os 2 minutinhos, a gente transfere ela também para uma vasilhinha para ela poder esfriar. Aqui eu não mostrei, mas eu também cobri a minha com um plásticozinho filme, tá, pessoal? E ela fica bem cremosa essa cobertura. E agora nós vamos preparar o nosso bolo. Aqui ele já tá frio. Pega uma faquinha e solta dos lados para ele soltar mais fácil da forma. Como eu usei uma forma que solta o fundo, eu nem untei as laterais, tá? Mas se você não usar uma forma assim, eu aconselho que você unte. E vamos tirar o bolo.
E nós vamos cortar, pessoal, esse topinho que tá em cima para deixar o bolo mais reto. Então corta o topinho e guarda para tomar o café depois, não joga fora. E essa faca de pão ajuda muito, essa com dentinho é melhor que aquela faca grande e lisa, que costuma cortar carne, tá? Então quando for montar o bolo é bom uma faca com serrinha. Aqui já tirei o topo, vou colocar no pratinho que depois eu uso para tomar café. E agora nós vamos preparar aqui a montagem do nosso bolo. Eu vou tirar ele aqui do fundo da forma, e aí vocês vão ver como é que sai o papel bem fácil. Tirando o fundo da forma, se você colocou o papel, aí você tira o papel e ele já vai sair toda a casquinha que tinha no bolo. Agora eu vou pegar a mesma forma, pessoal, e vou forrar com plástico, que aí vai ajudar a gente a estar montando e desenformando o bolo. Se tiver plástico filme, pode forrar com plástico filme, pode forrar com papel alumínio. Eu tô usando aqueles saquinhos de guardar comida no congelador, saquinho de verdura. É só você abrir o saquinho e arrumar no fundo da forma, que aí na hora que você virar vai ficar super fácil de soltar da forma, é só puxar pelas laterais. Então ajeita bem o saquinho. E aí nós vamos começar a montar o bolo. Eu vou dividir aqui meu bolo na metade. Vai cortando até o meio e vai girando, que aí fica mais fácil para você cortar ele reto. Tem gente que corta com uma linha também, aí você vê o jeito que você acha mais fácil de estar cortando. E também existem cortadores, acredito, que ajudam a fazer esse trabalho. Então aqui o meu já tô terminando de cortar toda a volta. Aqui terminei. E agora eu vou virar a primeira parte do bolo para baixo aqui da nossa forma. Então a parte que tá para cima a gente gira ele e coloca para baixo, que aí na hora que a gente desenformar vai ficar a parte bonita para cima. Então arrumamos o bolo em cima do plástico. E aí nós vamos molhar esse bolo com leite. Você vai colocar mais ou menos 100 ml de leite em cada camada do bolo. Se quiser pode até molhar com umas 150. Aí depende do gosto de cada um. Aqui tá o nosso recheio que já esfriou, pessoal. O recheio que usa maisena, ele fica um pouquinho consistente na hora que você vai pegar, porque é a textura da maisena. Aí você sempre tem que dar uma misturada nele antes de utilizar, que ele fica cremoso novamente, tá bom? Então, como o meu aqui tá bem frio, que eu deixei na geladeira, dá uma mistura bem que ele volta a ficar cremoso. E fica muito bom esse recheio, porque ele não fica muito doce. Então, esse bolo você come, 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 não enjoa. E aí nós vamos espalhar todo o recheio aqui por cima do bolo. Esse bolo vai ficar bem recheado. Então, espalha por cima de toda a massa. E aqui, terminou de espalhar, agora nós vamos colocar a outra camada de bolo. E aí, dê uma apertadinha, pessoal, para assentar o bolo, porque se tiver alguma parte, por exemplo, ficou com pouco recheio, aí o recheio vai se espalhar melhor e vai nivelar todo o bolo. Então, aperte bem de todos os lados. E vocês podem ver por aí que ele tá bem fofinho, e parece que o recheio tá bem cremoso.
Vou molhar com o outro restante do leite, né? Que eu usei 100 ml para cada camada. E vou levar meu bolo na geladeira por umas 2 horas. Esse bolo fica muito bom para você comer ele geladinho. Então aqui o meu eu vou cobrir com um plásticozinho para poder colocar na geladeira mais tranquila e não correr o risco de derramar nada. Tá aqui o nosso bolo já depois de resfriado. E eu vou virar ele aqui numa travessa para poder finalizar. Então alinha bem. Como minha forma sai, eu vou tirar a lateral e depois o fundo. Se você estiver usando uma normal, é só você puxar ela para cima e puxar o plástico para baixo. Aqui tá o nosso bolo, fica lindo, bem montadinho. E agora nós vamos preparar a nossa cobertura, que também precisa fazer o mesmo processo do recheio. Pegou ela fria, mistura bem para ela voltar com a cremosidade. Vamos dar uma limpadinha aqui para tirar os farelos que ficaram na forma. E nosso bolo fica bem bonito. E agora vamos espalhar toda a cobertura na parte de cima do nosso bolo. Espalha por cima, mas pode deixar ele bem rústico, que é assim que ele vai ficar bonito, tá, pessoal? Não precisa deixar bem lisinho, não. Então vai fazendo ondinhas, usa uma colher, pode usar um garfo para fazer um design aí, um desenho diferente no seu bolo. Aqui eu fui espalhando com a espátula mesmo, depois eu acertei o que ficou com a colher. E tá aqui o meu, já espalhei tudo. E eu vou finalizar com granulado. Você pode estar finalizando com coco ralado, com morangos, com o que vocês preferirem. E esse bolo é tudo de bom, pessoal. Então aí na próxima festinha não sabe o que fazer, faz esse bolo aí que eu garanto que todo mundo vai amar. E aqui eu vou tirar esse pedaço para vocês verem como é que ele ficou lindo e ficou super delicioso, que nós comemos até terminar o bolo, tá, pessoal? Esse aqui é um bolo que você come e não quer parar de comer. E obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e que fazem parte deste canal. Muito obrigada por tudo, obrigado pelos 1000 inscritos, obrigada a Deus pela força que tem me dado, obrigada à minha família também que me super apoia, e minha mãe que sempre curte e compartilha os vídeos, e meu pai. E espero vocês no meu próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!